Seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito, nosso podcast que trata de saúde mental, relacionamento, dia a dia, vida. Até porque não basta a gente cuidar de uma área da nossa vida e esquecer as outras. Do que é válido a atividade física se a gente não cuida da alma, se a gente não cuida do espírito? Por isso mesmo, aqui no CJC a gente tem um encontro dessas três áreas aí juntas, né? A gente tem programas que incentivam ao cuidado da saúde física, da saúde espiritual e também da saúde mental. E é sobre isso que a gente fala aqui. Agora, é comum, quando estamos muito cansados da rotina, a gente parar um pouco, ouvir uma música e dar uma relaxada. Essa música, ela tem uma influência na nossa mente, no nosso corpo, tudo pela audição. Embora a gente tenha já na história algumas exceções, como por exemplo Beethoven, que era surdo, mas conseguia compor pela vibração do som que ele sentia. Mas ele é uma exceção para conseguir criar músicas como artistas clássicos. É um desafio. Mas a gente que tem a oportunidade de ouvir canções, a gente acaba sendo influenciado, envolvido com essas canções. Por isso hoje é o nosso assunto, a mente por trás da música. Quem conversa comigo hoje é um cantor da Graça Music que está aqui com a gente tem um ano já? Mais ou menos. Não, ainda não, é o Peter. O Peter. Você está aqui com a gente agora, trazendo um novo estilo, já está carregando aí uma grande galera junto que gosta de ouvir esse tipo de canção, mas ele é compositor há 15 anos, sabe trabalhar com música, não basta apenas saber escrever, você tem que saber fazer toda a harmonia, a melodia e até que ponto uma música ela é inspiração e quando ela deixa de ser apenas técnica. E essas músicas que nós ouvimos na igreja, como os famosos worships, que fazem um clima surgir no ambiente, será que aquilo ali é só emocional ou também espiritual? A gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto e eu quero muito já agradecer a sua companhia. Peter, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Primeiramente agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo que a gente vai ter aqui, que eu creio que é de muita importância, né, para todo mundo, principalmente quando se trata dessa saúde que a gente tem, onde a gente trabalha essas três partes que envolve todos nós, né? Sim. Então, agradeço muito essa oportunidade, eu sei que vai ser de grande valia para todo mundo aí. Olha, é a primeira vez que eu tenho um convidado cantor, escritor, né, compositor, que eu não vá falar exclusivamente sobre a carreira do cantor ou sobre a trajetória de vida dele, mas sim sobre algo que ele faz, né? É uma entrevista que a gente vai discorrer muito sobre isso, porque todos os ambientes, principalmente os cristãos, têm música. Até num trabalho de praça, sim. tem música. Sim. Na igreja... tem igrejas e igrejas. Tem igrejas que têm uma quantidade de música ali num tempo determinado, 30 minutos. Sim. Tem algumas igrejas que têm várias participações de música, ultrapassa 1 hora. Sim, verdade. Porque é uma expressão, a música, para vocês músicos? Acredito que a música, eu posso colocá-la como algo que comunica, né? Então, da mesma forma que a música comunica, eu comunico pessoas. Eu acredito que a gente transmite essa mensagem através daquilo que Deus coloca dentro de nós. Então, eu acredito que é muito isso. Eu, pelo menos, como ministro, como cantor, eu sempre gosto de entender qual a necessidade da igreja, o que ela tem buscado, o que ela tem sentido ali de necessidade e tento sempre entrar nesse intuito de trabalhar isso dentro das pessoas, sabe? Certo. Então, de comunicar essa mensagem e tudo mais. Então, acredito que tudo é conforme aquilo que você deseja comunicar à igreja. Então, Entendi. se eu quero levar a igreja a uma adoração, eu preciso comunicar isso. Como que eu faço isso? Como eu posso levar a igreja
a se desenvolver ali num ambiente e trazer ela para essa atmosfera. Talvez dentro da minha casa eu já tenho o meu secreto e eu sei entrar nesse ambiente, mas talvez uma pessoa que nunca teve um contato num ambiente desse não vai saber. Exatamente. Então eu tô ali como alguém que pode abençoar a vida dessa pessoa e trazer ela para essa atmosfera, esse ambiente de adoração. Bom, a gente vai falar sobre essa questão da música, o envolvimento, né? Mas você abriu uma brecha aí para eu entrar num tópico bem interessante e bem conflitante. Você falou, estou ali para servir de um instrumento. Isso, exatamente. E o orgulho para o músico é um ponto crucial que é comum vermos em muitos lugares. Não posso falar todos, sim. mas em muitos lugares. Sim. Você percebe que o orgulho, a Bíblia fala que o orgulho precede a queda, e a gente sabe que psicologicamente o orgulho é péssimo, porque você se coloca como centro do universo, você é o sol, exatamente. E todo mundo tem que girar ao seu redor. A questão toda é que as coisas vão funcionar com você ou sem você. É isso aí. Mas você vem com uma fala de estou ali para servir. Sim. Qual é a dificuldade de conseguir se distanciar dessa situação do orgulho, de todo mundo sentiu a presença, sentiu a atmosfera, porque eu estava ali tocando ou cantando, sim. porque eu estava conduzindo. Sim. Como é que você consegue distinguir isso para não acabar não gerando uma queda para a sua própria vida? Bom, tudo que eu faço hoje foi porque Deus me permitiu fazer. Sim. Então começamos por aí, porque sem Ele eu não poderia fazer nada. Então não é sobre mim, nunca se tratou sobre mim. Então eu sempre busco entender isso, de que eu sou uma pessoa normal, que tem uma vida normal, assim como as pessoas que estão lá e também têm a correria do dia a dia, as situações que acontecem no dia a dia que muitas vezes podem trazer frustrações. Eu me frustro também, eu sinto tristeza, também sinto alegria. Então, são pessoas normais. E eu também sou uma pessoa normal. Então, qual que é a minha diferença das pessoas que estão ali, sabe? Então, a diferença eu sou um mensageiro. Então, eu preciso entender, o papel do mensageiro é entregar a mensagem. Não é ser o foco da mensagem, entende? Entendi. E por que eu te fiz essa pergunta? Porque, infelizmente, é muito comum ter essa troca. Né? Eu já vi cantores falando em entrevistas que, por um longo tempo, ele consumia a glória que era dada, não revertia para Deus e se empoderava com aquilo. Né? E isso é um risco. Isso é um risco. Não só na música, em qualquer área, mas a música é muito sensível. É muito, principalmente, né? porque as pessoas, elas têm uma facilidade... Como eu falei, a música, ela comunica. Então, quando a música, eu acho que ela cria essa proximidade do ouvinte e do cantor. Então, tanto que você escuta uma música, você começa a dizer, pô, eu gosto tanto daquele cantor. Você nem conhece a vida daquele cantor, mas você gosta do cantor porque você gosta da música dele. E se ouvir muito... parece que é da família. Exatamente, né? Exatamente. Fala mal dele, falou mal, não fala na minha frente. Exatamente. Né? Tem isso, é verdade. Então, eu acredito que por conta dessa aproximação, aquilo começa a gerar nas pessoas que estão ouvindo, pô, ele é uma referência para mim. E aí, nessa de se tornar uma referência, é onde eu acho que entra essa questão das pessoas começarem a te ovacionar, vamos dizer assim. E você tem que ter toda, acredito que cautela, né? Para que você realmente não caia, porque a gente sabe que o orgulho foi exatamente o que aconteceu lá no começo, no princípio. Sim. Então, o orgulho foi o que precedeu a queda de Lúcifer. Então, assim, a gente precisa entender que a nossa luta, cara, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades que agem nas regiões celestiais. E quem sou eu? Sabe? Nessas regiões. Exatamente, é verdade. Eu te fiz essa pergunta porque eu conheci você na Expo Cristã. Sim, no ano passado. Verdade, né? ano passado. E foi muito bacana. Tinha acabado de assinar com a Graça Deus. Exatamente. Você passou pela rádio, você deu entrevista pra gente, você também manifestou um pouco do talento, do trabalho, ao seu estilo de música. É um estilo diferente, bem próprio, né?
toda a sua caracterização, né? Sua roupa, seu estilo e tudo mais. Você canta o trap gospel. Trap gospel e um pouco de R&B também, que a gente coloca ali dentro da cena do trap gospel também, que é uma vibe do groove ali e tudo mais, então... E que hoje tem um alcance muito bom, tem uma galera que gosta muito desse estilo musical. Eu acho que isso é... A música gospel, ela é riquíssima, porque ela permite essas variações de ritmo. E ninguém... a gente não pode dizer assim, ninguém gosta de worship. Ok, tem gente que gosta do worship e tem gente que gosta do reteté. Isso é verdade. Não é? Bota para um grupo de pessoas que gosta do reteté o worship para tu ver o que acontece. A pessoa fica com sono. Não se identifica, né? Não funciona, não cria uma liga. É isso né? mesmo. Mas isso é errado, é porque a música do worship não tem Deus? Não é bem isso. Existe toda uma questão neurológica para isso acontecer. Quando a gente ouve uma música, ela entra pela nossa audição, chegando em áreas do nosso cérebro que desenvolvem muitas coisas. Por exemplo, o hipocampo, que é uma parte do cérebro, ele vai nas memórias, ele aciona as memórias, aquela melodia te traz uma experiência, te traz uma lembrança. O córtex pré-frontal, que faz você ter decisões e você começa a olhar para aquela história e começar a refletir sobre aquilo. A gente tem uma variedade de áreas cerebrais que funcionam, né? A gente tem áreas do cérebro que liberam neurotransmissores de relaxamento. Tem músicas que te relaxam. Uma vez eu fui num show era um show gospel e teve um cantor de rock. Sim. Não vou falar o cantor do rock aqui porque eu dormi durante o show de rock. Meu Deus. Eu sentei e eu dormi. Porque aquele impacto da música conseguiu startar no meu cérebro não sei como, mas eu relaxei. Caramba. Que talvez com uma música ambiente, aquelas músicas de metrô... Talvez não funcionaria. O pessoal aqui da produção sabe que eu gosto de música de metrô. Eu fico ali ouvindo e tal. Eu falo assim, Anderson, abaixa esse som aí, fecha a porta aí que não dá, não rola. Mas eu gosto para poder trabalhar e tudo mais. Ou então ouço esses ruído branco, né? Ruído marrom. Isso aí funciona comigo. Mas foi uma experiência, porque foi um estilo musical que estava todo mundo lá em cima, pulando muito. E eu dormi. Eu até achei estranho. Falei assim, gente, eu tenho alguma coisa que não está certa. Alguma coisa errada que não está certa. Mas a música, ela tem essa influência. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente trouxer aqui os estilos musicais que a gente mais ouve e vê por aí hoje nas igrejas. Legal. Mas antes, é um cuidado que a gente está falando sobre a questão do orgulho para quem participa desses ministérios de louvor. Né? Nem todos lançam uma canção, um single, né? Nem todos têm chegam a esse ponto. Como o Peter chegou, ele tem os trabalhos, ele lançou aí 3 músicas sobre vida sentimental, né? E isso tudo não são todos, né? E assim, eu acredito que exista propósito para aquele que consegue e para aquele que não consegue também. Acho que você deve conhecer muitos músicos. Que talvez nunca vão chegar e gravar um single, nunca vão entrar em estúdio, mas não vão deixar de serem mensageiros. Exatamente. E existe essa necessidade, né, da propagação do reino. Então, até a própria palavra diz que grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Mas eu ainda acredito que a nossa geração não é uma geração perdida, mas é uma geração que tem um potencial muito grande. Assim que todos passarem a entender que aquilo que nós falamos anteriormente, o centro de toda a situação é Deus, nunca se tratou da gente. Verdade. Então, a gente está ali como instrumento realmente para servir e para poder entregar a mensagem que é a mensagem do Evangelho, né? Então, dar a boa notícia do Evangelho. Então, acredito que quando todos entenderem isso, a mensagem vai ser transmitida de uma forma direta, clara e objetiva, do jeito que precisa ser passada, né? A Bíblia fala sobre os pregadores do telhado, né? Alguns estarão no telhado. Exato. Outros não estarão no telhado. Estarão junto com as pessoas em algum lugar, em algum momento. E isso é legal pensar dessa forma, porque isso não significa que elas não farão parte, né? Exato.
É verdade. Isso não significa que não foram parte. Então, não é porque, muitas das vezes, usando um exemplo não da música, mas na igreja, não é porque eu sou alguém que trabalha na cantina da igreja ou alguém que trabalha ali na limpeza da igreja que eu não faço parte para que algo aconteça naquele local. Não, eu sou fundamental, né? Mas parece que uma grande parte das pessoas consideram que só faz algo importante, só é usado por Deus quem tem um título especial na igreja. Seja quem tá em líder, evidência. seja líder de... Tem algumas igrejas que acompanham a gente, que são formadas por células, e tem que ser líder de célula, ou tem que ser o obreiro ou o pastor que está lá em cima, tem que ser o líder de jovens, tem que ser um presbítero. Exato. Mas, às vezes, a pessoa que está ali na recepção, ela é fundamental. vai ela dar um bom dia atravessado para um visitante que está chegando, ou até para um membro que já está ali há anos, que está num dia ruim e vai ser mal recebido. Exato. Ou até mesmo a questão da característica, né? Entra uma pessoa que não tem a característica de recepção, ela vai ali recepcionar e talvez não vai ser da mesma forma que uma pessoa que foi chamada para aquilo, que tem aquela vocação, teria ali na recepção, né? Então, eu acredito que é dessa forma. É por isso que na igreja, nos trabalhos da igreja, a gente não é para existir aquele... Vai lá, cobre aquele buraco lá. Exato. Cada pessoa tem que estar ali no lugar certo, preparada da forma certa. E a música, ela traz muito isso, porque nem todos são afinados. Exatamente. Você já fez parte de grupo de louvor da igreja? Já, e faço parte. Lá na minha igreja local, eu faço parte. E aí, quando chega alguém desafinado, vocês falam assim, olha, não dá pra você? Cara, eu busco sempre... Ou falar pra ele assim, ó, você não tem esse chamado. Então, eu tento desenvolver algo que não frustre ela, principalmente por conta dessa questão da frustração. Talvez se eu chegar para ela e falar, você não canta, você não sabe cantar, você não serve para isso. Talvez eu acabe ali com aquela pessoa, porque eu não sei a forma que aquela pessoa está chegando. Então, eu tenho muita cautela com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou ceder, porque eu sei que não vai ser bom para a igreja, não vai ser bom para ela mesmo, porque isso futuramente vai prejudicar essa pessoa. E sempre existirão críticas, comentários que vão chegar até ela. Entendeu? Por isso que eu sou a favor de falar, sim, a verdade para essa pessoa com cautela. Tipo, olha, eu achei muito legal a sua disposição, a sua vontade de fazer. Acho que Deus pode te usar, mas faz esse cursinho de canto aqui por 20 anos. Exatamente. Ou então, nossa, eu gostei da sua característica. O que você acha de você trabalhar nesse departamento aqui? Você não acha, sabe, tirar o foco de que aquilo ali é a única coisa que existe para ela fazer. Sim, sim. Porque a pessoa, quando ela entra e ela tem o... Ela acredita que elas pensam assim, não, eu vou cantar porque eu tenho que cantar. Não, calma. Às vezes não foi para isso que Deus chamou. Deus chamou para isso aqui. Você vai atuar. Talvez no começo você se sinta frustrado porque era algo que você já estava em mente de que ia acontecer na sua vida. E aí, de repente, muda. Mas assim como foi Ezequiel. Um exemplo, Ezequiel foi treinado ali o tempo inteiro para ser um sacerdote, mas não exerceu a função, entende? Então, acredito que, da mesma forma, a gente precisa instruir as pessoas no lugar exato para que aquilo que eu volto a falar, e eu gosto muito dessa palavra, a mensagem do evangelho seja propagada, porque é a nossa função. Então, para que a mensagem chegue de forma clara e objetiva, cada um precisa estar na sua função, de forma organizada, sabe? Então, eu acredito nisso. A gente precisa falar a verdade com cautela para não machucar as pessoas. Sim, até porque esse comentário pode não só desestimular, mas fazer com que ela se veja como incapaz. Exatamente. E aí, na psicologia, na terapia cognitiva comportamental, nós temos aí todas as abordagens, tá? Mas eu falo mais dessa porque é com qual eu trabalho. Nós temos 3 crenças centrais: desamparo, desamor e desvalor. Se uma dessas crenças estiver ativada na pessoa e falar assim, olha, você não serve para isso, é comum, e eu já falei aqui algumas vezes, da gente generalizar o você não serve para isso. Eu não sirvo para nada? Exatamente. E aí a gente tem uma ativação de uma crença, de uma fala que, você,
você não vai dar em nada. Aquilo lá da infância vem arrebentando o presente. Os gatilhos, né? E aí foi, né? A Exato. pessoa, ela começa a autoestima vai embora, ela começa a perder o interesse por qualquer coisa, porque ela sempre vai achar que ela não serve para isso. Então tem todo um preparo. E principalmente dentro da música, porque músico é sensível, né? Sim, muito, muito sensível. Todos os tipos de música, pode tocar qualquer instrumento. Lidar com músico não é fácil. Não é fácil. Eu imagino. Não é porque o camarada faz um arranjo que para ele ficou ótimo, mas para o conjunto não. Não funciona. E você precisa saber orientá-lo para não criar até uma rincha dentro do próprio grupo. Exatamente. Até, por exemplo, eu trabalho no ao vivo com banda, né? Então, principalmente, eu falo bastante sobre isso com eles, por quê? Porque é necessário que todos estejam alinhados. E nem que um faça mais, nem que o outro faça menos, mas cada um faça o necessário. Então, para a música sair de uma forma legal, não adianta o baixista ou o guitarrista fazer um monte de coisa ali, não se conversarem na música e não comunicar nada. Da mesma forma que eu estou ministrando, eles também estão ministrando e eles precisam estar alinhados, entendeu? Sim. Então, a gente sempre comunica, ó... E você é o que dá essa fala? Sempre eu. E geralmente... Já criou quantas inimizades? Bastante. Porque é difícil, Porque é né? difícil, Principalmente você lidar com músicos orgulhosos, que é o que a gente falou. Então, o que eu tô fazendo tá certo, tá bom e pronto e acabou. Entende? Então, não, peraí. A palavra final é minha. Então, a gente... Vamos chegar num consenso. É isso que você quer fazer? Aqui não ficou legal. E aí, ser honesto e conversar. Então, é a questão da maturidade, né? Sim. De você ter a maturidade para saber ouvir, para saber orientar, para saber falar. E cada pessoa você vai falar de um jeito. Não adianta você chegar e falar para uma pessoa que é sensível... Pô, o que você está fazendo tá muito errado, tá muito feio. Mas é comum, então, você falar 20 anos de curso de canto, você volta aqui. A gente proporciona para a pessoa, pelo menos. Você já estudou canto? Você já estudou? Tem percepção musical? Uma vez eu entrei numa aula de canto, senão, e aí o professor falou assim, ó, eu vou te ensinar. Fica lá naquele canto da sala para toda a vida. Mesmo? Foi, rapaz, foi. Acho que é por isso que eu não canto nada, mas enfim. Aí eu fui para outras áreas da vida. Tá vendo? Né? Foi melhor. E conseguiu chegar naquilo que você se identificou. Sim. Então, acredito que a verdade ela precisa ser falada. Não tem como fugir, não tem outro caminho. O meu pai sempre fala para mim, se você mente, você vai encontrar uma verdade em cada esquina. Até que você escolha falar a verdade. Porque essa é a realidade. A pessoa vai sair dali, às vezes você vai falar a mentira para ela, mas uma hora você vai ser obrigado a falar a verdade. A mentira ela não se sustenta por muito tempo. Falam que a mentira tem perna curta, né? Exato. Mas não sei se hoje em dia a gente pode falar que mentira tem perna curta para depois não virar um problema. Mas a questão não vale a pena mentir ou para agradar a pessoa aceitar qualquer coisa, porque depois fica pesado. Diz até a própria palavra de Deus fala, né? Seja sua palavra sim, sim, não. Que passa disso, procedência maligna. Depois as consequências ficam pesadas. Para aquele que começou a cantar sem estrutura, às vezes ele não é nem novo na fé, mas ele não tem a estrutura para estar cantando em grupo, para estar no altar, cantando, com música ou tocando. Uma série de consequências, né, que pode acontecer. E também, aí a gente vai para uma outra vertente, né? Quando ele até canta muito bem, mas ele é novo na fé, e aí é muito mais, ele é um alvo fácil para que ele se ocupe o lugar de provedor daquele talento. Exatamente. Né? Fazendo com que haja esse orgulho. Bom, dentro da psicologia, o orgulho, ele traz ali altivez, né? Perde-se a empatia pelo outro, e empatia é uma habilidade social que a gente, como ser humano, precisa ter. Sim. Se eu sou muito bom, eu vou olhar para você sempre de uma maneira superior e você inferior. E aí, quando é que a gente percebe a necessidade do outro? Né? Esse é um dos atritos que o orgulho traz, principalmente para quem está no altar. Já está numa plataforma mais alta. Exato. Para se achar melhor do que o outro, com todo mundo olhando de baixo para cima,
talvez essa imagem possa retratar e reforçar um pouco isso, né? Sim, sim, sim. Eu concordo. Principalmente, como você falou, as pessoas que são novas na fé, eu acredito que elas precisam de um trabalhar, elas precisam primeiramente ali de um cuidado diferenciado e não chegar e... Acho que o maior erro das igrejas é você tem talento, então vai lá e sobe e faz. Acredito que não é esse o caminho, sabe? O caminho é o preparo. Então eu fui preparado e durante 7 anos eu não sabia o que era uma gravadora. Então... Você começou a escrever aos 15. Isso. E aí, porém, a banda que eu tive, a minha primeira banda Foi com quantos anos? Com 20 anos. 20 anos. 19, 20 anos. Então, E de aí, 15 a 20 anos de você... 15 a 20 eu praticamente tocava só na igreja, ministrava na igreja, ministrava no grupo de jovens, escrevia, porém não tinha nada muito sério, oficial, exatamente. Aí, com 19 anos, eu tive uma banda, e aí nessa banda que eu tava dentro, a gente começou a se desenvolver. Entendi. Então, era uma banda de amigos, primos e tal. A gente foi se desenvolvendo, e aí a partir daí, depois, cada um foi tomando seu rumo, né? A vida... depois que chega na maioridade, né? Tem que trabalhar, pagar boleto. Exato. E aí foi cada Você um é casado. Sou casado. Aí, vão casar e as esposas não vão querer... A prioridade vai mudando, né? Tudo muda, Exatamente. rapaz, tudo muda. Exatamente. E aí depois foi fluindo. A gente ainda vai falar um pouco sobre o trabalho da música, a mente por trás da música. No próximo bloco, vamos focar um pouco na composição. Onde é que a mente humana atua e quando ela para ter a inspiração de Deus sobre uma canção? Todas as músicas são inspiradas por Deus, que eu me refiro às músicas evangélicas. Será que não tem um pouco de técnica humana que deixa Deus de lado nessa história? A gente hoje conversa com o Peter. Eu, na Expo Cristã, eu falei o Peter e você falou assim, é Peter. Isso aí. Porque é português, não é inglês. No inglês, mas muita gente que não teve contato comigo chama de Peter, e Peter. É normal. É quando lê lá, vê Peter. Só que como meu pai colocou e minha mãe também, então eles sempre me chamaram de Peter, né? Então... Mas o nome é Peter mesmo? É o meu segundo nome, né? Entendi. Meu primeiro nome é Aislan. Peter. Aislan Peter. Aislan? Aislan Peter. Aislan também é um nome maneiro, É legal, cara. É maneiro. Rapaz, seus pais estavam criativos, Tava demais. mano. Meu pai colocou Peter porque ele sempre gostou de Pedro. Só que Aislan Pedro não daria pra colocar, então ele colocou Aislan Peter. O Islan também seria um bom nome artístico, cara. Seria bom também. Seria. Eu não saberia escrever, mas é um e baita... aí aí que tá, né? Baita nome. Tá. Os pais, o nome dos seus pais? Pastor Antônio, Paixão, e Pastor Inês, também, Paixão. Essa dupla de pastores tem uma cabeça, assim, pra nome. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãs. Qual o nome? Alissa e Aline. Não, você foi premiado. Aline é Aline Você Karen. foi premiado Eu fui premiado. Foi, porque os dois nomes são... O Aislan foi minha mãe. Os dois nomes são pancada. Né? As suas irmãs ficaram com o nome mais comum, exatamente. Mas elas são músicas também? Sim, as duas cantam. É mesmo? A Alissa, a Bruna, vocês ainda vão ouvir falar dela. Show de bola. Espero mesmo, quero ouvir. Ela tem um dom maravilhoso, assim, ela canta muito. É legal? Canta muito. Bom saber. Bom, hoje a gente conversa sobre a mente atrás da música. Toda música é tocada e aqueles que pensam que música é só talento, olha, música tem muita matemática. Quem não gosta de matemática aí para estudar compasso musical, exatamente. O famoso metrômetro, né? Muita coisa. Pautinha. Muita coisa. Gente, eu tive a oportunidade de estudar um pouco de teoria musical. Não é simples. Não. Na verdade, é como qualquer outro estudo, eu acredito, né? Tem pessoas que têm facilidade para aprender, para aprendizagem, e tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Mas a música eu recomendo para qualquer pessoa, porque... Sim. Mesmo que não vá ler partitura. Exatamente. Né? Que exatamente. Partitura é um outro nível de música. Exato. Concordo. Né? Gente, dá para se tocar bateria com partitura também. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas tem essa realidade. Agora, por trás da música, existe uma pessoa. Sim. Seja tocando, seja cantando, e essa pessoa tem uma mente que está envolvida com pensamentos, emoções, raciocínio,
né, memória. E tudo isso se manifesta na música gospel também, ou na hora tem um bloqueio? Esse é o Peter. Agora não é mais o Peter. Quando sobe no altar, já é outra pessoa. Muda. Eu acredito que, assim como a gente sempre diz, né? Cristo em nós, a esperança da glória, né? Existe a necessidade do ser humano de que Cristo seja o centro da sua vida e esteja em você. Mas você não deixa de ser humano. Uhum. Então, eu acredito sim que existe emoções. Acredito sim que existe o lado aqui emocional do Peter. E que existe sim o lado espiritual manifestado ali no Peter. A questão é qual a sensibilidade que eu tenho para que o mundo espiritual se manifeste de acordo com a vontade de Deus. Então, Desculpa te Pode interromper, falar, só para não perder. Essa sensibilidade, ela pode influenciar no levar da igreja? Acredito que pode. É mesmo? Dependendo do ministro, se ele não é preparado ali, eu digo até sobre jejum, sobre oração, sobre busca, acredito que sim, que ele pode influenciar de forma emocional, pode agir de forma emocionada, assim como a gente vê muitos ministros que agem dessa forma. É sério, tu de vê repente, isso? Não tem, cara, não rapaz, tem, né? Não tem. Então, Aqui no Brasil não existe, tem mesmo. não existe isso. Então, assim, acredito que pode sim, muitas pessoas agirem de forma emocionada. Então, por isso que eu falo, é necessário que você entenda quem é que está dominando ali aquele ambiente. Uhum. Então, se eu tô ali, e mais uma vez eu falo, se eu tô ali como um mensageiro, eu preciso entender qual é a mensagem que Deus deseja comunicar naquele ambiente. Para mim entender essa mensagem, a palavra de Deus fala que Deus procura quem? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uhum. Então eu preciso. Deus é espírito. Então existe a necessidade de que nós venhamos caminhar em espírito. Como que eu caminho em espírito? Com o meu espírito vivificado? Buscando. Então vamos colocar uma situação. A gente sabe que nossa mente, ela não para de processar. Sim. Né? São pensamentos, tem pensamentos intrusivos, Sim, pensamentos automáticos, sim. Né? Tem pensamentos disfuncionais, enfim. Nossa mente é cheia de pensamentos. Esses pensamentos provocam, geram uma emoção. Uhum. E aí, durante a música sendo cantada, a pessoa que está lá tocando o teclado, por exemplo, vem o pensamento, e o pensamento às vezes vem com lapsos de memória, vem com busca da memória lá no hipocampo e vem, beleza, uma situação muito desagradável que ele vive em família. Uhum. Uhum. E naquela hora que ele estaria se envolvendo muito, Ele puxa o freio de mão, porque ele não ficou bem por conta daquilo. Sim. Isso pode interferir? Com certeza. Acredito que... Um exemplo, tá? Uhum. Eu tenho uma amiga que a mãe dela faleceu. Certo. E a mãe dela era uma das ministras de louvor da minha igreja. E tinha um louvor que a mãe dela quem cantava toda vez. Então, isso é um exemplo muito legal para a gente entender o que pode acontecer. E ela tocava violão, e aí ela estava tocando, e aí de repente a gente acreditou que seria tranquilo na época. Colocamos a música no repertório e quando chegou na hora de tocar a música, ela começou a chorar e ela não conseguiu mais fazer os acordes porque aquela música lembrou a mãe dela, Sim. que havia falecido. E aí bateu aquele sentimento, aquela tristeza. Então nós somos humanos. O que né? é normal. Exatamente. Porque todo mundo tem memória, todo mundo tem lembrança. Gente, o luto, ele existe para ser sentido. É isso. Né? Não vamos dizer assim, não, vamos superar isso, vamos deixar isso para lá. Sim, não, sim. Pelo amor de Deus, nunca fale isso para uma pessoa enlutada. Nunca fale isso para alguém que perdeu o outro e fala assim, não, agora foi melhor para ele. Foi melhor para ele, para aquela pessoa foi melhor nada. Ela queria aquela pessoa viva. E é exatamente isso, né? Nós somos humanos, né? Sim. Então... Não podemos esquecer disso, Não podemos né? esquecer disso.
Porque às vezes a gente se coloca como super espiritual, É verdade. super herói. Não, porque... Não, cara, você é humano, você é carne. Você falou de uma situação dessa sua amiga que me fez lembrar de algo que eu vivi. Quando eu perdi minha avó materna, eu tinha 22 para 23 anos. E ela gostava... O louvor que ela mais gostava é o que é mais cantado na Igreja da Graça nos dias de Santa Ceia. Caramba. Aquele vem cear, o mestre Sim. chama. Depois que ela faleceu, no mês seguinte teve a ceia. Eu estava no culto. Sim, Eu tive que sair da igreja. Eu fui para a rua sim. e só voltei depois. Porque aquela música trazia toda a a memória, lembrança da minha avó. Exatamente. Aí aconteceu que no dia do velório eu cantei uma canção. E eu não podia mais ouvir aquela canção depois. Porque lembrava Porque era do doloroso. velório. Até que depois de um tempo, eu levei cerca de uns 2 anos para conseguir ouvir a música normal. Lembro. Mas aquilo já não choca tanto Sim. quanto naquele momento. Então, é possível esse atravessamento. Né? É possível. Agora, quando é que você percebe que o seu emocional, né, tá ali? Você falou mesmo agora, Sim, falou sim, de sim. forma brilhante. Somos humanos. E o seu emocional não está bem. Mas você precisa ministrar. Sim. Você precisa cantar. Você precisa levar aquele povo todo a ficar bem. E aí? Isso Você fala assim, ó, acontece vou guardar numa frequentemente. caixinha aqui? Não tem como. Isso acontece muito. mesmo? Houve uma vez que eu estava com a minha esposa e a gente não estava legal. A gente não estava bem. Mas vocês não estavam bem? A gente não estava bem. Que Você coisa, acredita? rapaz! Eu achava que todo cantor ficava bem assim, não tinha problema. E todo mundo acha que é assim. Pois é verdade, de é verdade. repente, a gente não estava bem, eu fui para aquela agenda, e aí eu cheguei ali, né, na porta da igreja, eu travei. Eu falei assim, e agora? Preciso passar som, os meninos desceram, foram arrumando as coisas, e eu comecei a chorar ali no carro, eu falei, pô, cara, não vou conseguir. E aí, nessa, ela entrou, tinha entrado também na igreja, eu fiquei no carro, e aí, de repente, ela voltou. E nessa que ela voltou, ela sentou lá no carro e eu falei, eu não vou conseguir se a gente não se acertar. E aí, naquele momento, a gente pegou e a gente chorou junto. E depois daquele momento, eu senti paz, sabe? Então, eu acredito que toda vez que eu sinto que algo tá saindo do meu jeito, da minha forma, ou então de uma forma diferente do que era para ser, um exemplo, senti ali uma tristeza, eu começo a orar, eu peço ao Senhor para que me livre daquilo, porque não adianta, se eu tentar introduzir algo que é de mim, aquilo muitas das vezes não vai ser benéfico para ninguém. Ou só sabe? cantar para que as pessoas possam admirar o que você faz. Vai ser vazio. Não surte efeito. Exatamente. Então, eu preciso entender, eu carrego uma unção. E se eu carrego essa unção, eu preciso zelar por essa unção. Não posso desprezar essa unção. Exatamente. Entende? Então, a minha busca sempre é por isso. Eu preciso orar e eu preciso zelar por isso, porque Deus me entregou, é um presente, sabe? Então... Que você tem que prestar conta, que eu vou né? prestar conta, entende? Então, se Ele me entregou e eu tô ali sendo um instrumento nas mãos dEle, eu preciso entregar da melhor forma. Sabe? Agora, vamos lá. Deus te entregou um presente, Sim. né? Um dom. Um dom. Isso não quer dizer que você não seja beneficiado por esse dom, Sim. mas não fazer desse dom o seu Deus. Sim, exatamente. Né? Você vai se sentir bem fazendo, realizando aquela tarefa. Você como músico, consegue viajar para vários lugares, conhecer muitas pessoas. Eu acredito que os músicos, eles terão um julgamento talvez um pouquinho mais pesado, né? Por estar influenciando outras pessoas, Exato. por estar à frente ali direcionando as pessoas para muitas coisas. Pessoas. Se a pessoa que não vai à frente aprende alguma coisa e faz errado, ela vai ser cobrada, né? O salário do pecado é a morte, a gente sabe disso. Exato. Agora, aquele que ensina ao outro, se ele fizer errado,
ele está prejudicando o outro. E a gente vai para o texto que fala dos atalaias. Se o sangue daquela pessoa está nas suas mãos. Então, é uma responsabilidade muito grande. Exato. Né? Vamos falar, você que já escreve canções há 15 anos, lembra da sua primeira escrita? Lembro. Lembra? Lembro. Qual era o nome dessa música? O nome dela é Acesso. E você compartilhou de boa com as pessoas ou ficou com vergonha de mostrar? Na época, eu segurei ela o máximo que eu consegui. É mesmo? Foi uma música que foi uma oração. Então, eu lembro que eu tava numa fase da adolescência ali. E eu lembro que eu não tava tão firme assim, porque a gente, quando nasce na igreja, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acredita que pelo fato de você nascer na igreja, você já é... É de Deus. É de Deus. E nem sempre é assim. Às vezes você tá conhecendo o Deus dos seus pais e você não foi buscar Deus de verdade. Meu pai fala pra mim que Deus é pai, não é avô. Exatamente. O Deus da minha mãe não é o meu pai. O meu pai é o Deus que eu sirvo, que eu me entrego. Eu não posso falar assim, não, porque a minha mãe da igreja, é cristã, é evangélica. Então, não, Deus não vai ser avô. Exato. Né? Exato. Ele é pai da minha mãe, mas ele quer ser o meu pai. Então, é uma relação individual. E foi exatamente isso que eu precisei entender nessa época. Então... E aí você compôs. Compus essa música. Perfeito. Quando você compôs essa música, agora vamos para... A gente aqui está oscilando, né, entre a questão da música dentro da igreja com a psicologia que a gente está envolvido. Quando você compôs essa música, você estava bem ou mal? Tava mal. Mal? Tava mal. Isso é algo comum na música para composição? As pessoas costumam escrever melhor quando estão mal ou quando estão bem? Depende da música, né? Um exemplo. Davi, ele cantava quando ele vencia guerras também. Mas também cantava quando... Mas que Davi também era sinistro, entendeu? Né, então... Davi era assustador, Então, assim, você imagina o que esse cara não fazia, né? O filho sofrendo lá, morrendo, e ele lá orando. Quando o filho termina, ele bota e vai fazer festa. Vai fazer festa. É um cara... Acima. E assim, então, pegando um exemplo de Davi, que a gente consegue enxergar isso talvez de uma forma, quando você está feliz, a tendência é que você faça músicas felizes, alegres, músicas que remetam esse júbilo, né? E quando você está mal, precisando de um consolo, que você busque por esse consolo do Espírito Santo e o Espírito Santo possa te inspirar essas canções de consolo, canções, às vezes, de renúncia, canções de arrependimento e assim por diante. Então, eu acredito que... Tem uma relação. Tem uma relação com o seu sentimento, com aquilo que você está vivendo. Então, existe um raciocínio. O córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro que tem as ações, decisões, avaliações... atuam nessa participação também. Sim. E acredito que não é em vão e nem à toa. Deus nos criou, né? Sim. Então, justamente, eu acho que a forma de Deus de nos comunicar também é utilizada da psicologia. Então, principalmente nessas questões. Às vezes a gente acha que, então ele é um cantor gospel, então tudo Deus vai e toma aí a letra. Não, calma aí. Por exemplo, às vezes é uma circunstância que Deus permite você viver para que gere essa canção e essa canção alcance outras pessoas. Então, nem sempre é fácil escrever uma canção. Porque muitas das vezes um processo que você viveu foi o que te deu aquela canção. Sim. E por ter você vivido... E o processo nem sempre é bom, né? Nem sempre é bom, entendeu? Tu conhece algum bom? Então, aí que tá. Eu não conheço. E eu sempre disse que a gente só cresce quando sofre, né? Só quando apanha, quando... Ou você muda, ou tu vai perder tudo. Exato. E aí a gente acaba embarcando na mudança. A mudança não é fácil, o processo de mudança não é fácil, mas são momentos da vida que precisam, às vezes, acontecer. Quando você fala sobre compor música e dependendo da situação que você vive, toda música é fruto de uma situação que você vive, ou é uma situação diferente do que você está vivendo? Você diz sobre mim ou Sim, sobre você, sobre a sua escrita mesmo. Todas as minhas músicas foram
inspiradas e relacionadas com algo que eu estava vivendo. Já teve alguma que você precisou esconder para que ninguém soubesse o que você estava passando? Esconder não, mas já teve músicas que eu achei que não era o momento de alguém mais saber. Entendi. Que era um tempo entre eu e Deus. Um exemplo, essa primeira música, onde para mim era uma oração, que eu fazia no meu quarto e repetia ela várias vezes ali. Pegava um dia, não estava legal, ia lá pro quarto, pegava a música e cantava ela. E aquilo me fazia bem. Entendi. Então, assim, acredito que nunca houve uma música que eu... vou esconder essa música para ninguém saber. Não, de maneira alguma. E todas as músicas que eu compus até hoje foram as verdades que eu vivi em Deus, em Cristo. E é o que eu busco. A gente precisa ser isso, né? A gente precisa ser verdadeiro. Hoje você já é muito conhecido, as pessoas já sabem quem é você, sua história, sua música. Sim. Essa fama alterou a maneira de você escrever? Não alterou. Acredito que não, porque a minha essência não mudou. A partir do momento que a minha pessoa muda, aí eu acredito que alteraria. Mas não teve nenhuma influência, porque eu continuo sendo o mesmo lá de trás, de 15 anos atrás, de quando ouvia a voz de Deus, de quando entrava no quarto, de quando deixava Deus falar, me conduzir, aonde eu estava... E nem todas as músicas nasceram no quarto também, mas às vezes andando na rua, às vezes no carro, eu tô lá e de repente sinto uma alegria dentro de mim, e aí eu vou e começo a cantar. Então, realmente salmodiar, sabe? Que é o que a gente aprende bastante com o Davi. Então, Sim. Isso não mudou em mim, graças a Deus por isso, e continuo orando para que Deus conserve isso em mim, né? Bom, quando você já tem quantas músicas escritas? Meu Deus, tem noção? Aí eu não tenho noção. Muita música. Principalmente nesses últimos anos, eu escrevi muita música. É mesmo? Porque acredito que foi o tempo que eu mais consegui parar para escrever. Então... E Deus realmente falou que ia girar as coisas na minha vida. E que eu ia escrever muitas músicas. Isso era uma promessa dele. Demais, então, legal. assim... desse último ano pra cá... Os últimos 2 anos, na verdade, eu escrevi muita música. Então, assim, por exemplo... Eu tava hoje mesmo ali no quarto e compondo. Porque é assim, de repente eu tô ali, acontece uma situação. Até falei hoje com o pessoal da Graça, eu tava em reunião com eles. E aí eu falei assim, olha aqui esse refrão que eu fiz e tal. E mostrei pra eles e falei, qual que é o nome? Coloquei sei lá, porque eu ainda não sei o nome da música. Mas eu só realmente pra não perder, tenho essa. né? Exatamente. Aquela música, sei lá, essa aí mesmo. E aí eu deixo lá gravado. E aí vai chegar um momento que, se ela precisar ser completada ali, ela vai ser. Se for só aquilo, vai ficar só aquilo ali e pronto. Então, e tem vez que a música, um exemplo da Cordeiro, ela nasce em 30 minutinhos ali, 10 minutinhos e, bum, já era, nasceu. E é aquilo e pronto, sabe? E já rolou bloqueio criativo? Já. E o que você fez? Fiquei muito mal. Você orou ou você buscou a técnica? Eu fiquei muito mal, na verdade. Mesmo? Fiquei muito mal. Na verdade, acho que nem busquei a técnica e nem orei, porque eu nunca tinha tido esse bloqueio criativo. E teve uma fase da minha vida que eu fiquei, acho que 1 ano e pouquinho nesse bloqueio criativo. É mesmo? E aí... E o que esse bloqueio criativo fazia você pensar sobre você? Então, aí que tá. Será que um dia eu vou voltar a compor? Será que um dia eu vou voltar a me agradar daquelas composições? Esses foram os medos e ansiedades que você teve. Exatamente. E aí, enquanto eu não me desliguei disso, e acredito que foi um trabalhar de Deus na minha vida, e um tratar... Mas foi de 1 ano e meio. 1 ano e meio. E foi um tratar que Deus quis fazer em mim. E eu entendi isso perfeitamente. Porque até então, sabe quando você liga o automático e você só vai? Você liga, você já sabe fazer, pega ali e tal, faz... Assim como as ministrações, assim como... O que pode se tornar superficial, técnico, vazio. Exatamente. E eu comecei a andar por esse automático, porque eu já sabia o que funcionava na igreja, eu sabia conduzir a igreja, eu sabia conduzir as pessoas. Então, isso começou a trazer em mim um desânimo, porque era vazio. Então, eu sabia fazer, a igreja, beleza, correspondia, mas eu voltava para casa vazio. Eu falava, do que valeu? O que adiantou? Esse 1 ano e meio foi dessa tensão que você viveu? Na verdade, tipo assim, no começo eu comecei a entrar nesse automático e a partir desse momento eu parei tudo, eu falei assim, eu não vou mais, vou ficar parado, vou ficar quietinho no meu canto,
preciso entender o que está acontecendo, por que eu não estou conseguindo. E aí foi onde eu comecei a voltar ali, a busca incessante, Deus voltou a falar comigo, e a partir desse momento, aí as coisas começaram a fluir. Aí quando eu voltei a compor, eu fiquei maravilhado, assim, foi incrível. Você tinha medo de não voltar a escrever mais, de perder toda aquela realidade que você vivia. Você se achava... Chegou a pensar assim, então o que eu escrevi era uma mentira? Eu só estava escrevendo no automático? Acredito eu que havia esse tipo de pensamento, sim. É um exemplo. A gente vai ali para a história de Sansão. Sansão, ele era um cara forte, tinha ali, né, Deus, o Espírito Santo se apoderando dele, e ele, por conta do seu cabelo e tudo mais, a partir do momento que ele permitiu a brecha, ali, Dalila vai e corta seu cabelo, Sansão perde aquilo, né? E acredito, qual que era a ansiedade que era gerada na vida de Sansão, né? Será que um dia eu vou voltar a fazer o que eu fazia? Será que um dia eu vou ser quem eu era? Então, acredito que foi essas mesmas ansiedades que eu passei. Eu amava o que eu fazia. Eu amava ser usado por Deus. Será que um dia eu ainda vou ser usado por Deus? Então, foi justamente esse conflito. Foi uma sensação de... Eu sou inapropriado agora para ser usado. Exatamente. Eu não sirvo mais. Acho que a sensação não era nem de eu não sirvo, mas será que um dia eu posso servir ainda? Sabe? Tipo, será que eu ainda vou poder servir ele da forma que eu servia? Entendi. Sabe? Então, meio que passei por isso durante esse um ano e meio, mais ou menos, que foi mais ou menos isso. E aí Deus me deu Outono, que foi uma das minhas primeiras músicas, assim, que chegou na graça. Uau. Então, a Outono foi a virada de chave na minha vida, assim como a Cordeiro em seguida também. E a Outono, ela fala justamente sobre... eu falo, né, na letra, sabe? Sinto tua falta, Senhor. Sabe? É justamente o sentimento de alguém que há muito tempo já não ouvia mais a voz de Deus, sabe? Entendi. Bom, a gente já está na reta final, Peter, e você acabou de lançar 3 músicas, né, sobre relacionamento. Sim. Em homenagem ao Dia dos Namorados, Isso. né? Quais são essas 3 músicas? Eu Te Vi, De Mãos Dadas e Eu, Você e Deus. As 3 músicas... É uma trilogia, né? Isso. As músicas. Você tem que assistir, tem que ouvir as 3. Ouvir as 3. Ainda não são clipes, são só canções. Não, ou já tem clipe? O clipe já tem também, já tá tem no YouTube clipe? também. Show de bola. São lyrics, né? Mas no lyric você vai ver lá eu, minha esposa. Que legal. Tá lá já no YouTube. Então, tem que ouvir nessa sequência? Você não orienta? necessariamente. Não. Mas as 3 músicas se conectam. Entendi. As 3 músicas se conectam. Não custa nada, né? Ouve nessa sequência, então, para aproveitar legal. O ensejo ali, né? Fica legal que aí a mensagem ela fica de forma clara ali, completinha. Que legal, cara. São as 3 músicas suas. As 3 músicas são minhas composições. Show de bola. Quem quiser assistir, ouvir... Pode entrar no YouTube da Graça Music, tá lá. E no meu perfil de Spotify, Deezer, Apple Music. O Peter. Tá aí. Peter, muito obrigado, cara, pela sua participação. A gente não conseguiu chegar a falar do worship. Verdade, a gente ia falar, não deu verdade. tempo. Você volta aqui pra gente abordar um pouquinho mais. Mas eu gostei muito com certeza, um prazer. de falar com você sobre música, sobre o trabalho de composição, do trabalho do compositor. Não falar da música em si, mas como a mente fica por trás da música. Sim. E foi que a gente conseguiu abordar aqui hoje, cara. Show. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Sucesso aí, a gente ainda vai fazer um ano na Graça Music. Fazer um ano. Mas que seja um ano completado com muito sucesso e vários outros aí pra frente, tá bom? Em nome de Jesus. Obrigado, gente. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência, sua companhia. Esse foi o Peter que pôde abrilhantar a gente aqui hoje, conversar um pouquinho sobre a mente por trás da música. Não tem como separar isso. Não tem como não cuidar da saúde da nossa mente. Por isso, Psicologia e Propósito está no ar de segunda a sexta, todos os dias. Ou comigo, ou com a Laísa, ou Laísa e eu aqui nessa mesa. A gente traz assuntos que têm tudo a ver com a nossa vida, nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez. Eu espero você no nosso próximo encontro
para mais um Psicologia e Propósito.